Se as ciências humanas têm medo, horror ao conceito de natureza humana, eu digo que as ciências humanas, entendidas como ciências sociais, ciência política, ainda que a política, o campo da política talvez seja um dos territórios onde mais parece haver uma certa repetição do comportamento humano dado conflitos de poder, né? Talvez seja um dos territórios da vida humana em que essa suposta natureza humana, que aqui compreendida como um comportamento que se repete, mantida as condições a priori de possibilidade, né, do ambiente, quer dizer, toda vez que se tem disputa por poder, as pessoas tendem a se comportar de uma forma igual, né? Baixaria, violência, né? Umas mais, outras menos, né? Ainda assim, as ciências humanas compreendidas como ciências do campo social, seja história, antropologia, que briga bem feio com o conceito de natureza humana, a própria sociologia, né? Que o conceito de natureza humana, ele nasce na filosofia muito marcado por uma visão cristã, de teologia cristã, de autores como Santo Agostinho, compreendido como a natureza caída, pecadora, né? Então, normalmente quem critica o conceito de natureza humana faz a partir de dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista histórico, no sentido de que haveria uma variação de comportamentos humanos ao longo do tempo, e o outro de um ponto de vista antropológico, de que diferentes culturas se comportariam de formas diferentes, né? E, portanto, a gente não poderia dizer, por exemplo, que o conceito de pecado original vale para todo mundo, né? Existe também uma outra forma de criticar o conceito de natureza humana por parte, muitas vezes, de antropólogos que querem provar que existem grupos, normalmente algum tipo de povos originários, que carregam sobre si uma espécie de santidade e pureza que os ocidentais, cruéis e ricos não têm. Então, tem uma discussão interessante sobre a natureza humana que passa por uma espécie de idealização de grupos que não fazem parte, então, dessa grande civilização gigantesca, ocidental, europeia, ou mesmo grandes civilizações como chinesa ou japonesa, ou seja, grandes civilizações que tendem a ter sido violentas e imperialistas, né? Alguma coisa assim, e, portanto, tem aqueles profissionais que pensam encontrar em povos originários de todos os lugares do planeta tipos de comportamento que provaria que os seres humanos partilham tudo, que não são egoístas, né? Que estão sempre dispostos a ser generosos. Fora o fato de que alguém pode, com razoável segurança, pôr em dúvida essas afirmações do ponto de vista empírico, né? Qualquer bom epistemólogo sabe que é muito possível pôr em dúvida muita coisa em todo o território das ciências humanas, né? Não é à toa que ela é chamada de soft sciences, e de que essas ciências humanas elas são normalmente atravessadas por concepções ideológicas a priori, né? E nesse território da natureza humana isso é óbvio. Existem concepções ideológicas a priori, seja no sentido de afirmar a natureza humana como forma de pecado, má, o que for, ou negá-la para dizer que existem grupos que são moralmente superiores. Existe também uma outra forma de entendimento da natureza humana hoje que está ligado muito à tradição evolucionista, né, darwinista, que também é odiado pelas ciências humanas, porque afirma que haveria no ser humano certos comportamentos adaptados ao longo da história da espécie, da pré-história da espécie, comportamentos esses que se imporiam a homens e mulheres por conta da história, inclusive comportamentos diferentes, já que homens e mulheres teriam passado por pressões semelhantes e pressões diferentes ao longo da história da adaptação da espécie. Então, de fato, eu não diria que as ciências humanas têm medo do conceito de natureza humana, mas eu diria que muitas ciências humanas, sim, olham o conceito de natureza humana e às vezes até acham que estão do lado de fora dele quando estão permeados pela mais gigantesca vaidade intelectual que pode existir, quando muita gente que trabalha com o conceito de natureza humana entende que um dos traços dela é justamente a vaidade, inclusive a vaidade intelectual. Eu normalmente trabalho, né,
e uso o conceito de natureza humana, conheço a sua origem, seja teológica, seja biológica, mas eu normalmente trabalho com um conceito de natureza humana que é um pouco mais leve. É simplesmente entender que existem comportamentos humanos que se repetem, dadas certas condições a priori de possibilidade. Como eu citava no começo, o fato de que, normalmente, a natureza humana aparece em disputas políticas, em guerras e também em inventários que você pode passar na sua vida.